Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Lembra da nossa última aula sobre colocação pronominal, ou seja, a posição dos pronomes oblíquos átonos? Deixa eu falar devagar, por causa da minha amiguinha aqui, que vive dizendo que eu falo rápido. A bichinha pode até dar um nó nas mãos, não é verdade? Não. Bom, nós falamos da posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Falei só em linhas gerais quando se usa o pronome oblíquo antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. Eu sou a professora Cacau Sotero, este é o programa Fique em Casa Aprendendo na TV Educação e também na plataforma Gonçalves Dias. Vamos de regras, tem muita coisa para nós vermos hoje. Nós vamos falar dos pronomes oblíquos átonos e colocação pronominal, do ponto de vista dos erros que nós cometemos ao falar, ou de repente até ao escrever alguma coisa, né, algum texto. Bom, são chamados, nós já sabemos, de pronomes átonos, os pronomes oblíquos, cuja acentuação gráfica não, gente, tônica é fraca, tá? Cuja acentuação é de tonicidade, tá? De pronúncia daquela sílaba. Quando eu pronuncio com mais força, a sílaba é tônica. Quando eu pronuncio com menos força, a sílaba é átona, tá bom? Por exemplo, educação. Qual é a sílaba mais forte? São. Então, são 3 sílabas, elas são átonas. Toda palavra só existe, em toda palavra só existe uma sílaba tônica. Existe a tônica, a subtônica, a átona, mas a gente não vai falar disso agora. Então, os pronomes oblíquos, eles mudam. Eles se modificam, né? Eles sofrem uma flexão. Em gênero, a gente já falou disso. E aqui, os pronomes oblíquos. O mi e o nus. O ti e o vos. O si, o, ali, os, as, lis. Tá bom? Eles funcionam como objeto direto, objeto indireto, pode ser também um agente da passiva, mas o importante na nossa aula é saber onde colocá-los em relação ao verbo durante a produção de uma sentença, tá bom? Bom, isso aqui nada mais é do que colocação pronominal. Então, se você vir posição dos pronomes oblíquos átonos ou colocação pronominal, nós estamos falando da mesma coisa, tá bom? É a posição que os pronomes pessoais oblíquos, já sabem o que é. Eles têm uma função no texto, claro, é uma função sintática, e também eles se posicionam em relação ao verbo antes, no meio ou depois, tá bom? E a esse posicionamento nós chamamos de colocação pronominal. Então, na frase, os pronomes podem, dependendo de alguns fatores, que nós vamos rever agora, rever alguns e olhar uns novos, aparecer em 3 posições distintas em relação ao verbo. Olha aqui, amo-te ou te amo, como é que você fala aí para o seu boy ou para a sua gata? Quando você fala amo-te, ou quando você fala te amo, quando eu falo te amo, eu tenho uma próclise. Eu coloquei o pronome antes do verbo amar, que está flexionado na primeira pessoa. Agora tem um detalhe. Quando eu falo, quando nós falamos, a gente diz normalmente assim, ó, te amo, ou te amo tanto. Vamos ver, você já viu algumas pessoas dizendo assim, ó, te gosto. A pessoa fala mais o quê? Gosto de ti. Não é assim? Você não diz assim, eu não posso dizer te gosto. Por quê? Porque o verbo gostar é um verbo transitivo e indireto. Ele vai precisar da preposição, diferente do verbo amar, porque quem ama, ama alguma coisa ou a alguém. Então, tem a ver também com regência. Então, eu botei próclise, mas eu coloquei essas 2 construções. Por quê? Uma delas, gramaticalmente, está errada. Eu não posso dizer te amo, chegar numa frase. Quer dizer, poder eu posso, né? Porque eu digo, todo mundo fala isso aí. Fulano, oh, tchau, te amo. Tchau, vírgula, te amo. Então, eu estou iniciando uma sentença com o pronome oblíquo átono, que é gramaticalmente incorreto, mas nós falamos.
Então, quando isso acontece, eu tenho uma próclise. O que é próclise? É quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Não me ofertaste flores ontem. Não me deste, tá bom? Não me falaste do assunto, ou seja, não falou do assunto a mim, tá bom? Olha só, agora, quando ocorre a próclise? Agora você tem que ser bom de memória. Lê aí comigo. Ó. Diante de palavras negativas, não, ninguém, jamais, nada e nunca. Ninguém pode ser usado de forma negativa. Ninguém, o professor fala muito em sala de aula, ninguém sai da sala. Não é assim? Ninguém. Aí, nesse caso, embora seja um pronome, ele está sendo usado de uma forma negativa. Deu para entender? Então, nesse caso, além de jamais, nada e nunca. E também, diante de pronomes substantivos, algo, algum, tudo, poucos e muitos. Olha os exemplos aqui. Ó. Não lhe perguntei isso. Jamais me disseram tudo. Ninguém se entendeu na reunião. Uma coisa negativa. Ninguém se entende nesse jogo. Alguém nos viu perto da escola. Algo nos emocionou naquela festa. Então, eu coloquei exemplos de acordo com as palavras. Então, primeira regra para próclise, eu ia falar pló. Ploc. Ouviram falar de ploc? Era uma marca de goma de mascar. Estava lendo outro dia uma crônica e lá o autor colocou isso aí. Ploc, lembrei agora. Mas é próclise. O que é próclise, Cacau? É quando é a posição do pronome oblíquo antes do verbo. É quando eu preciso colocar o pronome oblíquo antes do verbo. A gente falar de próclise, falar de pronome, vira um trava-língua. Quando isso acontece? Palavras negativas, nunca, jamais, ninguém. E antes das palavras algum, algo, tudo, poucos e muitos. Algum, algo, poucos e muitos. Tudo também. Algum, algo, tudo, poucos e muitos. De novo. Algum, algo, tudo, poucos e muitos, tá bom? Então, gravaram? Vamos para outra situação. Falarei com quem te convidou. Se me deixarem falar, direi tudo. Olha só. Diante das palavras que, qual, quando, como, onde, porquê e quanto. Vamos lá de novo? Que, qual, quando, como, onde, porquê e quanto. Porquê separado, porquê junto. Falarei com quem? Olha o quem bem aqui, ó. O se. Nesse caso aqui, gente, esse se é uma conjunção condicional, não é um pronome. Porque o se pode ser, né? O se. Lembram? Se. Não esse aqui, ó. Que é condição, tá bom? Ele não é pronome oblíquo. Eu tenho ser, se, consigo. É pronome oblíquo. Mas nesse caso aqui eu estou falando de uma conjunção condicional. Se, caso, me deixarem falar, direi tudo. E aqui, ó, ontem me telefonaram. Realmente a encontrei presa. Então, aqui eu tenho o caso, né? Advérbios em geral, o pronome vem para frente do verbo, tá? Verbo convidar, verbo deixar, verbo telefonar e verbo encontrar. Ocorre próclise ainda em frases exclamativas, interrogativas e optativas. Quantas frutas se estragaram hoje? Nossa. Por que te irritas? Interrogação, né? Uma interrogativa. Que Deus te abençoe. É uma optativa, né? Você está sugerindo, você está desejando isso. Que coisa feia.
Que dia desanimar? Que gente desanimada? Que dia... são frases, né? Exclamativas. Mas, nesse caso, eu falei 2 exemplos que nem tem pronome oblíquo. Né? Qual que tem aqui, meu Deus? Quantas pessoas se desentenderam ontem? A Lucy, aqui como pronome oblíquo. Então tem que saber quando é uma partícula, um índice de indeterminação do sujeito, quando é uma conjunção ou quando é um pronome oblíquo. Aí é o contexto, aí é com vocês. Ainda tem mais casos de próclise, Cacau? Tem sim. Quando você tiver verbo no gerúndio, precedido da preposição em, olha só. Em se tratando de estudos, em se tratando de aulas de língua portuguesa, eu preciso memorizar algumas regras. Prefiro língua portuguesa. Em se tratando de estudos, prefiro língua portuguesa. Claro que tem aluno que vai dizer assim, não suporto língua portuguesa, eu sei disso. Mas tem aqueles que gostam. O exemplo eu não ia colocar, por exemplo, aula de matemática, de Renata. Então, você acha que entre língua portuguesa e matemática, eu não vou nem falar, né, gente? Deus me livre, comparar com a grandiosa Renata. Eu estou falando só mesmo da questão aqui do em se tratando. Em se tratando de intérpretes, eu gosto de brincar com a Dei, que não está aqui hoje, está aqui a outra colega. Mas a Dei vem para outra aula e a gente vai interagir legal. Confesso que ajudei bastante. Olha a Dei de novo aí, ó. Ajudei. Embora me dissessem a verdade, nada mudaria. Então, aqui, quando eu uso próclise, palavras negativas, advérbios em geral, tá? Algo, algum, tudo, muitos. Diante do gerúndio, né? Verbo no gerúndio, verbo com a terminação NDO. Olha só aqui esse quadro que eu trouxe para vocês, essa figura. O cara está dizendo assim, ó. E quando atingirmos o pico da crise, quadruplicaremos. Eu disse que eu ia falar rápido, para ver como é que ela ia fazer essa interpretação aqui. E acabei falando devagar. Quadruplicar é um verbo. Mas olha só a complexidade. No caso, seria quadruplicaremos a crise, né? E aí, lembra do verbo terminado em L? Ou em R, eu tenho que colocar o L? Pois é, então aqui está bem bacana. O que é isso? É a mesóclise. É quando eu coloco o verbo no meio do verbo. Eu corto o verbo no meio e coloco um pronome oblíquo. Dar-te-ei, meu amor, se quiseres. Olha que lindo. Agora a gente não fala assim, né? Rapaz, eu vou te dar, meu amor, eu vou te dar. Aí eu tenho um sujeito. Aí se eu tirar o sujeito, dar-te-ei. Caso não tenha ali um sujeito explícito, o pronome oblíquo tem que ir para o meio do verbo, tá? Tem uma música do Roberto Carlos que diz assim, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Então, tá certo. Se não tivesse o eu, aí teria que ser, dar-te-ei o céu. Far-te-ei feliz. Tá bom? Explicar-te-ei de novo. Tá bom? Dar-te-ia minha paixão, se não fosses arrogante. Então, quando eu uso a mesóclise, quando não tem sujeito ali explícito, e o verbo estiver nas duas situações aqui. No futuro do presente, que no caso é darei, ou no futuro do pretérito, que no caso é daria, faria, diria. Se fosse diria, dir-te-ia. Deu para entender? Se você entender, entender-te-ia se me contasses essa história mais cedo. Se me contasses, eu te entenderia. Aí eu começo a sentença. Entender-te-ia. Certo? Tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Com verbos no futuro do presente, eu falei, né? Verbos no futuro do pretérito. Agora,
Frases iniciadas por verbo, uma vez que não se inicia oração com pronome átono. Eu posso dizer, ó, justificou-nos, falou-me o seu maior segredo. Então, eu não tenho sujeito explícito aqui, tá certo? Ó, frases iniciadas por verbo, tá aqui o verbo, justificar, deixar. Uma vez que não se inicia a oração com pronome átono. Então, é uma regra. Não se inicia a oração com pronome oblíquo. Já sei disso. Então, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você vai falar de outra forma. Professora, vírgula, empreste-me o seu pincel. Aí você vai falar dessa forma. Professor, vírgula, deixa eu ver, empreste-me seu livro. Então, não me empreste, porque depois da vírgula eu já inicio uma nova sentença. Então, quando eu precisar começar uma sentença, ênclise. Quando o verbo estiver no imperativo, também é afirmativo, tá bom? Deixe, o verbo está no imperativo, ou seja, ordem ou pedido. Fale-me de você. Assista-me mais vezes. No caso aí, esse assista-me é em relação à aula. O que mais? Empreste-me, já falei o verbo emprestar. O que mais? Que nós usamos muito, né? Amo-te. Amo-te demasiadamente. Por aí vai. Quando o verbo estiver no gerúndio e antes desse gerúndio tiver o em, a gente já falou disso, tá? Antes do gerúndio tem o em, ó. Não se explicou, deixando-nos apreensivo. Se o verbo estiver no infinitivo, é pessoal, tá bom? Vai acompanhar-me até o aeroporto, olha só, infinitivo. Vai falar-me agora, eu tenho aqui um outro verbo, tá? É uma locução verbal, na verdade. Não se explicou, deixando-nos apreensivo, está no infinitivo. Ele não tem a preposição em. Quando eu digo se tivesse em se tratando disso, tá? Aí eu coloco o pronome antes. Mas aqui ele está no infinitivo, mas eu não tenho em. Então, eu deixo ele depois do verbo, tá bom? Gerúndio, com o em, né, com a preposição em, o verbo fica antes do... Desculpem, o pronome fica antes do verbo. Agora, se não tiver o em, o pronome fica depois do verbo. Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Tá? Verbo auxiliar mais gerúndio. Aí o que eu tenho? Partícula atrativa, ou seja, ela vai atrair o pronome, se une ao primeiro, ao segundo verbo. Vamos ver isso aqui, ó. As visitas foram se retirando. As visitas foram retirando-se. As visitas foram-se ou as visitas foram retirando-se. Eu posso usar o pronome no verbo principal, quando eu tenho o quê? O verbo auxiliar mais o gerúndio. Eu tenho uma partícula atrativa que vai unir o pronome ao primeiro ou ao segundo verbo. Tá bom? As visitas não se foram retirando ou as visitas não foram retirando-se. Tá bom? Olha o não aqui, ó. O não puxa o verbo. Isso é uma partícula atrativa. O que é partícula atrativa? Palavras negativas. Ou aquelas outras que nós falamos no início. Muito, algo, tá bom? Algum. Elas puxam o verbo para antes do... Gente, desculpa, não é puxa o verbo, é puxa o pronome, tá? Para antes do verbo. É porque é muita palavra. É pronome, é próclise, é verbo. Então, deu para entender. Vou repetir. Quando eu tenho um verbo auxiliar junto com o verbo no gerúndio, o que acontece? Sem partícula atrativa, o pronome vai se unir ou ao verbo auxiliar ou ao verbo no gerúndio. As visitas foram-se ou as visitas foram retirando-se. Por quê? Porque eu tenho o verbo auxiliar, o verbo ir e o verbo no gerúndio. Agora, quando eu tiver a partícula atrativa, o que vai acontecer? O pronome vai se unir à partícula ou vai ficar com o último verbo. Então, eu posso dizer, as visitas
não se foram ou as visitas não se foram retirando-se, tá bom? Com partícula, eu posso ficar com o verbo auxiliar ou com o verbo no gerúndio. Sem partícula. Com partícula, eu posso colocar o pronome antes do verbo principal, do verbo auxiliar, ou uni-lo ao verbo no gerúndio. E particípio, a gente tem aqui a mesma coisa. Com partícula, eu atraio. Sem partícula, eu deixo ele antes ao verbo com hífen, tá bom? Sem partícula, com partícula. E a gente fica por aqui. Compliquei?